Olá a todos, esse vai ser um vídeo sobre ansiedade e psicologia. A ideia da ansiedade e psicologia que eu quero trazer para vocês agora tem a ver com o judaísmo, e a ideia que eu quero falar para vocês agora é do meu método que eu criei para lidar com a ansiedade através do judaísmo, que chama Reiko. Reico, né? Esse vai ser meu método que eu vou tentar usar agora e vamos ver se como é que vai ser. O R, ele começa com a ideia do relaxamento, né? Respiração, relaxamento. O E vai ser com a ideia de exercício físico. I vai ser Tapra, que pode ser mudança de pensamento ou imaginação, não sei como é que a gente pode falar isso. O C vai ser confiança em Deus e O vai ser observar seus pensamentos. Isso integra várias terapias e teorias que a gente fala na psicologia, né? A ideia é que no relaxamento a gente tem toda a ideia do como é que eu falo? O relaxamento tem toda a ideia da Neshima e da Neshama. O que é Neshima e Neshama? Significa que você vai ter uma Neshima e uma Neshama. Isso que significa isso. Neshima tem a ver com respiração e Neshama tem a ver com alma. Então a sua alma também tem a ver com a sua respiração, né? Então, assim, eu acho importante isso. E eu acho que é importante a gente falar sobre isso, tá? Então, vamos lá. Respiração e relaxamento, né? Existem várias técnicas de relaxamento, uma delas é a respiração, certo? A primeira técnica de relaxamento que eu normalmente gosto de usar é a técnica de você respiração 4-2-6. 4-2-6 significa que você respira 4 segundos, tipo, e aí você segura 1, 2, depois você solta 6 segundos. 6 segundos, né? E é importante. Agora, o que eu quero dizer para vocês é que quando você vai respirar e fazer essa técnica de relaxamento, é importante você entender que você precisa respirar pelo nariz e soltar pela boca, certo? Respira pelo nariz e solta pela boca. Agora, isso é uma técnica de relaxamento, de respiração, que é a técnica 4-2-6. Existem algumas meditações que eu faço também para melhorar a ansiedade, né? Mas isso é uma outra história. Agora, o que eu queria trazer para vocês aqui seria também agora o exercício. O Rambam, o Maimonides, ele traz que no seu livro Ilhot Deot, no livro de Leis de Desenvolvimento de Caráter, que é o Maimonides, que é um grande filósofo e rabino do século de 1000 anos atrás, viveu no Egito, viveu na Espanha, e ele falava do exercício físico como uma parte importante para lidar com a saúde. E hoje em dia a gente sabe que o exercício físico é bom para lidar com a ansiedade. E fala assim, o que já tem a meoda, que a gente precisa cuidar bastante do nosso corpo. E a ansiedade, ela muitas vezes, você melhora ela com a questão do exercício físico, certo? E o Rambam falava isso, e já falava de meditação, já falava de que você precisava fazer exercício físico há 1000 anos atrás. Então é mais uma fonte no judaísmo, certo? O I, ele vem do Itapra, que é uma palavra muito difícil, cabalística, que ela significa mudança do mal para o bom, o negativo para o positivo, do salgado para o doce, certo? Itapra. E aí o que significa Itapra? Significa que você vai mudar seus pensamentos negativos para os positivos, certo? A gente vai tentar fazer isso. Então, como é que a gente faz isso? Então, existe uma estratégia da terapia, que é a terapia cognitivo comportamental, que é basicamente você tentar pensar em três coisas, assim, pensar. Então, um pensamento negativo, uma coisa que está me incomodando. A ideia é você pensar, primeiro, em que evidências você tem de que isso é positivo, verdadeiro ou negativo ou não. Segundo, o que um amigo seu diria, ou uma pessoa querida diria para você, ou o que você diria para um amigo passando por essa situação, ou para uma pessoa querida que diria passando por essa situação. E terceiro, com uma visão mais otimista dessa questão, certo? Eu gosto muito da história do Yosef, para quem não conhece, na Torá, né, na Bíblia, no Antigo Testamento, no Rumash, Pentateuco, se conta a história de Yosef, Yosef Atzadik. Yosef era filho de Yaakov, o patriarca,
E conta que ele foi preso e ele foi vendido como escravo. E os irmãos dele tacaram ele num poço, que acabaram vendendo ele como um escravo. E ele passou a vida passou grande parte da vida sendo um escravo ou sendo ou tão preso. E ele, por a divina providência, ele conseguiu subir na vida e virou até o vice-presidente do vice-presidente, né, vice-rei do Egito. E grande parte dos sofrimentos dele foram porque ele foi vendido pelos irmãos que queriam matar ele, por inveja, né, por várias questões. E eu imagino que o Yosef devia ficar chateado, né, com os irmãos. Então, 20, 30 anos depois, o Yosef é vice-rei do Egito e está tendo uma fome em Israel. Então, os irmãos de Yosef vão pro Egito procurar comida. E quando eles encontram com Yosef, eles não reconhecem Yosef, mas Yosef reconhece eles. E aí eles encontram com ele que estão pedindo comida, né? E achei muito interessante que, tipo, Yosef, claro que Yosef faz algumas coisas assim para, né, testar os irmãos, mas no final que ele se revela aos irmãos que ele é Yosef, para os irmãos, e os irmãos, só depois que ele fala que eles entendem, né? Ele diz assim: não se preocupa, que eu não vou me vingar de vocês, porque Deus me mandou na frente. Quando ele fala que Deus me mandou na frente, significa uma coisa que eu acho muito bonita. Significa que, na verdade, Deus me mandou na frente, significa que, tipo, ele ressignificou, mudou a vida dele toda no sentido de pensar, putz, legal, né? Então, assim, eu eu não estou chateado com vocês. Na verdade, eu vejo a minha vida como uma coisa positiva, que eu criei isso, que isso tudo aconteceu porque Deus quis. Então ele conseguiu meio que mudar toda a história dele de uma maneira que ele ressignificou e mudou e pensou, nossa, não, Deus quis fazer isso, né? E isso que Deus quis. E isso foi uma coisa muito bonita que eu achei, certo? Aí, então ele mudou os pensamentos, ele fez a etapa, né, mudança de pensamentos, né? Ele ressignificou, ele mudou o frame, né? E aí, depois do Reiko, né, não tem o R-E-I-C-O, a C é confiança em Deus, né? Confiança em Deus, né, não tem muito o que falar. A confiança é fruto da árvore da fé, né? A gente precisa ter confiança em Deus, que a Hashem vai sempre ajudar a gente. E a fé não é, e confiança são coisas separadas, né? A fé eu acho que isso é pro bem. Isso que vai ser dar certo. A gente racionaliza alguma coisa, né? A confiança já é a esperança de que não é que vai dar certo, é que já está dando certo, não é que isso é bom, não é que isso pode ser bom, isso já é bom. Qualquer coisa que Deus manda para você, você fala assim, não, não, Deus, isso é bom, porque eu confio em Hashem, né? Então é a confiança, né? Então, assim, a gente falou de Yosef, né? Tem até uma discussão que se Yosef era uma pessoa que confiava tanto em Hashem, por que ele pediu, né, para quem vê a história na Bíblia, né, na Torá, por que ele pediu para o padeiro para intervir por ele, né? Tem que discutir isso. Ele não tinha confiança. É uma discussão, não. E aí a confiança em Deus, ela traz uma coisa que o Vovota Leva Voto, que é um livro chamado Deveres do Coração, né? Livro Deveres do Coração, ou do Rabino Barri Apacuda, ou fizeram uma tradução em português com comentários racídicos, místicos, chamado Portal da Confiança. E ele diz assim, a confiança em Deus é a tranquilidade da alma. Você quer saber se você confia em Deus, quer dizer, é só ver se você está muito tranquilo com isso. Se estiver tranquilo, quer dizer que você confia em Deus. Porque você tem certeza que as coisas vão dar certo. Mas que não pareçam, vai dar certo, você confia em Deus. E é claro que confiar em Deus também tem a ver com você cumprir os mandamentos, né? Se você for judeu, tem 600 mandamentos para cumprir. E se você não for judeu, tem 7, né? 7 mandamentos de Noé. E, assim, isso é confiança em Hashem, que é muito importante, que envolve você fazer os mandamentos de Hashem, cumprir Shabat, comer kasher, se você for judeu, claro, e fazer o que Deus manda e você ter confiança que Ele vai te ajudar. Claro que você também precisa ajudar Ele, fazer algum esforço, né? Deus vai abençoar tudo no que você faz, não no que você não faz.
né? Então você precisa criar um receptáculo. E a outra coisa é o O, que é o O, na verdade, ele é observar seus pensamentos. O que é observar seus pensamentos? A gente diz que no Tânia, num livro de cabalístico, de místico, chamado Tânia, o Likutei Amarim Tânia, do Rabi Shneur Zalman de Liadi, que nós temos pensamentos. Não, desculpa, nós temos 3 faculdades da alma, né, que é o pensamento, fala e ação. E ele também fala que a alma é um levush. O que é um levush? Levush significa um, uma maneira de você ter uma vestimenta. No nosso pensamento, estamos falando de vestimentos. Então eu recomendo às pessoas, às vezes, que elas não se identifiquem com seus pensamentos. Ele é simplesmente uma vestimenta da sua alma. Né? A terapia fala que você precisa se desfundir dos pensamentos, saber que você não é seus pensamentos. Certo? E isso é muito importante. E aí ele fala também que, assim, então se você não é seus pensamentos, quem você é? Você é pessoa, você não é chamar, você é alma, você é pessoa que observa seus pensamentos passando pela sua cabeça. Precisa observar eles. Sempre dou o exemplo de você estar olhando para uma estrada, né? Aí você está olhando para a estrada, os carros estão passando. Beleza, você não precisa ficar pensando, esse é um Celta, esse é um Toyota, esse aqui é azul, esse é vermelho. Não, deixa os carros passarem. Às vezes é isso que são nossos pensamentos. Então esse é o método Reiko, que eu estou tentando botar em prática agora, que é o R de relaxamento, E de exercício físico, I de Tapra, C de confiança em Hashem e O de observar seus pensamentos. Isso tudo tem a ver e tem com Torá e Mitzvot, com psicologia e judaísmo, entendeu? Então, esse é um método que eu estou tentando agora expandir um pouquinho para falar para vocês.